Em Megilat Esther, nós lemos em Purim, encontramos um versículo que diz, se referindo ao mês de Adar e a data de Purim, Achodesh asher nefach lahem, o mês que se transformou para eles, para os judeus, miagon lesimcha, de agonia para alegria, ume'ever le Yom Tov, e de luto para Yom Tov, para celebração. Isso em Purim. Infelizmente, nesse ano, dia mais alegre do ano, Shmini Atzeret, em Israel, também Simchat Torah, que a Torá nos ordena uma tríplice alegria. Infelizmente, nós vivenciamos o contrário. As coisas se transformaram de alegria em agonia, e o nosso Yom Tov ficou comprometido e se transformou em luto. Só para ter uma ideia da proporção da tragédia, se nós fizermos as contas, a população dos Estados Unidos da América e a população de Israel, para se ter uma ideia, a tragédia que aconteceu aqui em Israel equivale a 10 vezes 11 de setembro. 10 vezes a derrubada das torres, com todas as vítimas que isso causou. Infelizmente, o nosso 7 de outubro equivale em Israel, na proporção, a 10 vezes 11 de setembro. Para se ter uma ideia, o número de civis mortos em um dia, isso supera as vítimas das 2 intifadas que tivemos, naqueles períodos onde ônibus explodiam, onde restaurantes estouravam, onde kamikazes explodiam no meio da rua, durante meses, durante anos. Aqui, em um dia, mais civis morreram do que nas 2 intifadas juntas. Israel, infelizmente, é um país que atravessou muitas guerras e conflitos na sua relativa pequena história moderna de 75 anos. Infelizmente, nós tivemos diversas guerras e conflitos. Nessas guerras, militares, na sua maioria, que tombaram. Teve uma única guerra, que foi a primeira, a Guerra da Independência, onde houve um altíssimo número de baixas civis. Nessa Guerra da Independência, 2.400 civis foram martirizados, deram suas vidas, mais, me parece, 3.400 soldados. Então, essa é a única guerra que supera os números que estão acontecendo agora, quando uma quantidade tão grande de civis, não soldados, não militares, pessoas inocentes, etc., são sacrificadas. E na realidade, agora também nós estamos vivendo uma guerra da independência. Uma guerra de independência do terror. Se livrar de uma vez por todas de terroristas. Se livrar uma vez por todas dessa ameaça que não pode estar pendendo sobre nós. Então, para nós, assim como naquela época houve um número, infelizmente, grande de vítimas civis, agora também, a única coisa que pode acontecer em seguida, e tem que acontecer, e vai acontecer, é acabar de uma vez por todas. Agora o que está em jogo, Bederach HaTeva, os caminhos naturais, convencionais, não é a sobrevivência imediata de Israel, mas é a paz e segurança de todas as gerações seguintes. Os filhos, netos, consolidação da segurança completa e total em Israel. Porque, infelizmente, passados apenas 80 anos do Holocausto, com todos os documentários, com todos os museus, com tudo o que se vê e que se sabe, infelizmente, a gente constata que ainda há aqueles que querem, literalmente, exterminar o povo de Israel.
exterminar e eliminar os judeus da face da terra. E não somente isso, não só que querem, infelizmente a gente constata, não só que querem, mas que fazem. E não só que fazem, mas fazem de que forma e de que maneira? Atrocidades, de uma forma brutal, de uma forma terrível, inimaginável, indescritível. E não somente isso, se alegram em fazer isso. E não somente se alegram, se orgulham e documentam, gravando filmes e imagens e propagando isso pelo mundo, que a gente imaginava que é totalmente inconcebível em século XXI, e no mundo que a gente vive ainda haver espaço para esse tipo de coisa, de gente que vem e mata, violenta, sequestra, degola. Se encontrou em Israel aqui bebês com tiros na cabeça, pessoas com a cabeça degolada, shritá, literalmente, e outras coisas piores. Se precisamos falar de Parashá da semana, na Parashá da semana está escrito Betzelem Elokim bara et Adam, que Deus criou o ser humano à sua imagem. Mas existem criaturas que não só que não preservam, mas não têm absoluto a imagem de Deus presente dentro delas. E ficou mais do que comprovado que nós não podemos ter no quintal de casa ou na nossa esquina, não podemos conviver com pessoas que estão dispostas a sequestrar a sua avó de 85 anos que depende de remédios, ou a degolar o seu filho, violentar a sua filha, ou acabar com os bebês e coisas piores. Então isso precisa ser erradicado, não só de Israel, da face da terra. Não há lugar para criaturas como essas, nem num zoológico. O mundo não deveria aceitar em absoluto esse tipo de coisa. Nós estamos transtornados, nós estamos de luto, nós estamos 1.350 vezes de luto. Israel hoje é um país inteiro que está de shiva. Um trauma nacional. Quantas famílias angustiadas, quantas famílias esperando saber do paradeiro de sequestrados que estão no cativeiro, de pessoas desaparecidas, etc. Por que a gente fala sobre isso? Por que a gente enfatiza isso? Porque eu acho que tem que ficar muito claro e cristalino para nós que as coisas mudaram. Isso é um divisor de águas. Aqui há uma mudança histórica de situação que exige de nós também uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Sempre temos que ressaltar, como é sabido na nossa história, nos piores momentos, aí se revela e emerge a essência do povo judeu. O que nós vemos nessa semana, descrição de atos de heroísmo, de bravura, de coragem, como pessoas deram suas próprias vidas para salvar famílias, bebês ou mais alguém. Como nós vemos agora toda a sociedade israelense mobilizada, fazendo tudo o que está ao alcance para dar toda a retaguarda aos soldados, gestos magníficos, atitudes tão nobres, dignas, bonitas, que têm que estar presentes no seio da nossa comunidade, sempre, em todos os momentos, em todas as oportunidades. O que fazer nessa hora? Que isso é o principal. Nós não somos estrategistas militares. Não cabe a nós dizer, opinar, se tem que invadir por terra, se tem que no norte agir, ou proagir, ou etc. Isso está em boas mãos com a bênção divina, Bezrat Hashem. Só se angustiar vendo e assistindo notícias, isso é muito passivo. A Hassidut explica que existe uma diferença entre depressão e amargura.
Depressão, uma pessoa pensa na situação, nos problemas, na desgraça, e no final desiste, cai em autoabandono, toma um comprimido e vai dormir. Isso é depressão. Amargura é alguém que pensa e reflete sobre a situação e se enche de energia dizendo: eu preciso corrigir essa situação, eu preciso fazer alguma coisa para retificar essa situação, para melhorar essa situação. E essa pessoa não consegue dormir, ela tem tanta energia, tanta vontade de fazer algo positivo, que isso move a pessoa num ímpeto ainda maior. Hoje nós não podemos nos dar ao luxo de somente ficar deprimidos. Nós estamos amargurados, nós estamos de luto profundo, nós estamos transtornados, abalados, mas é famoso que algumas pessoas escreveram para o Rebbe, depois de tragédias: Rebbe, eu não paro de chorar o tempo todo. E o Rebbe retrucou: o que vai adiantar o seu choro? O Rebbe não falou que o choro era injustificado. A tragédia era grande, mas só chorar, o que isso vai adiantar e resolver? Algumas pessoas que tiveram audiência particular com o Rebbe, sobreviventes do Holocausto, os refugeniks da Rússia, quando saíram contando suas histórias, é sabido, eles relataram que o Rebbe chorava dentro da sala junto com eles, ao ouvir as suas histórias. Mas ao mesmo tempo o Rebbe sempre canalizava a energia dizendo: nós devemos agir, fazer algo de positivo para reverter essas situações. É sabido também, depois do Holocausto, houve uma iniciativa que queriam render uma homenagem e reverenciar a memória dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Houve uma sugestão de ativistas, no primeiro Pesach, depois do Holocausto, de deixar uma cadeira vazia em torno da mesa do Seder, com uma agadá, uma kiará, uma bandeja, representando o judeu que está ausente, o judeu que foi morto no Holocausto, que não está presente. Escreveram para o Rebbe pedindo para ele aderir a essa campanha, e o Rebbe não concordou. O Rebbe falou: nosso papel agora não é deixar cadeiras vazias na sinagoga, na mesa do Seder. O nosso papel agora é encher todos os lugares, fazer com que todos aqueles que ainda não frequentavam, estavam envolvidos ativamente no judaísmo, que frequentem, que se façam presentes, etc. Então não tem dúvida, nós temos que continuar agora, de forma intensiva, todos os dias, o seu momento particular, familiar, de Torá, Tefilá, Tzedakah, ininterruptamente. Mas eu sinto dizer a todos vocês que somente isso não basta e não é suficiente. Israel não será mais o mesmo. E se Israel não será o mesmo, nós também não podemos mais ser os mesmos. Ontem o presidente Biden, ele nos lembrou que sem um Estado de Israel forte e seguro, não há segurança e proteção para todos os judeus nas diásporas, em qualquer parte do mundo. Essa é uma situação que toca intimamente a cada um de nós, independente de ter parentes conhecidos em Israel, independente do amor a Israel, mas isso é algo que afeta e afeta profundamente a todos nós. Tudo aqui se reverteu e mudou, e nós também devemos mudar. Nós devemos ter agora uma preocupação: como compensar a ausência dessas almas puras e sagradas, desses 1.350 mártires, muitos bebês que tinham uma vida inteira pela frente, muitos, a maioria jovens, rapazes, moças, queriam constituir famílias, criar novas famílias judias, e queriam poder contribuir para o judaísmo, fazer mitzvot, fazer mais Torá, etc. Pergunta que nós devemos nos fazer: como vamos compensar esse vazio? Como vamos preencher essa lacuna? Hamakom yenachem etchem, que o onipresente mande consolo. Hamakom, o lugar precisa ser preenchido. O lugar de todos esses mártires não pode ficar vazio, e cabe a nós, não importa em que país, em que lugar, nós que estamos aqui, temos que acrescentar o judaísmo que
foi ceifado da vida deles de forma prematura. A gente deve procurar compensar isso. Cada um de nós deve sair daqui mais Yehudi, mais judeu. Um judeu ativo, um judeu assumido, um judeu proativo, um judeu que agrega valor para o judaísmo. Cada um de nós pode e deve trazer sua contribuição para o judaísmo. Não há dúvida que quem pode contribuir com as causas judaicas financeiramente e dar apoio financeiro a Israel, não há dúvida que deve fazer. Mas não é apenas isso. Cada um de nós deve sair desse evento com seu judaísmo engrandecido e fortalecido. Eu, Bli Neder, assumo acrescentar mais Torá, mais mitzvot. Eu vou compensar parte das mitzvot da Torá ou das famílias judaicas que foram impedidas de viver de forma judaica. Nós vamos compensar isso. Terça-feira, além do Yortzeit de Rav Levi Yitzhak, terça-feira em Israel teve um enterro de uma moça brasileira de 23 anos. Fizeram um aliá para Israel, uma família pequena, não tinha familiares, uma tragédia, e postaram, disseram, olha, eles tinham medo que não ia ter nem minyan no enterro. Então pediram um favor, quem pode vir participar do enterro, por favor vir. Hoje pegar um carro na estrada em Israel é extremamente perigoso, porque são mísseis ou sirenes, e se você está dirigindo, você precisa sair do carro e precisa se deitar na rua, em lugar seguro. As pessoas têm evitado de sair e de viajar. Contam as pessoas, as estradas e as ruas estavam vazias. Porém, se aproximando do cemitério Shar Petach Tikva, do cemitério Yarkon, começava a haver engarrafamento e trânsito. Pediram 10 pessoas para completar minha no enterro da menina, da moça brasileira. No final, haviam lá 10 mil pessoas. 10 mil pessoas vieram participar desse enterro. E desses 10 mil, ninguém pensou, com certeza outro já vai ir. E com certeza, no final, vão ter aqueles que vão atender o pedido, e vai ter minyan, mesmo sem a minha presença, ou já vai ter aqueles que prestigiam. Ninguém pensou dessa forma. Todos sentiram que era uma obrigação moral e era um mérito pessoal intransferível. Eu quero estar lá, eu quero estar presente, eu quero mostrar a solidariedade, eu quero fortalecer uma família judia, eu quero fortalecer a Israel, eu faço questão. Momentos como esse em Israel que estão acontecendo agora são indescritíveis. Essa situação faz emergir aquilo que é de melhor em Am Israel. E isso é o que nós devemos pensar agora. Os rabinos vão cuidar, os dirigentes comunitários não. Cada um de nós deve assumir algo, cada um de nós deve sair aqui sentindo a responsabilidade. O que eu vou fazer por aqueles que estão no cativeiro, que estão impedidos de cumprir Torá e Mitzvot nesse momento. Deus nos livre por aqueles que faleceram, ou pelos feridos. O que eu vou acrescentar para compensar a ausência e o impedimento deles? Essa situação deve mudar cada um de nós, porque essa situação muda o rumo, é algo único na geração. Isso é mais do que um corona para Israel. Isso muda a situação de Israel. Isso deve mudar cada um de nós também. Finalizando, tudo que nós fazemos é baseado em alguma motivação, motivo para ação. As nossas motivações são baseadas em sentimentos. Quais são os sentimentos que levam as pessoas a agirem? Nós vemos aqui de um lado um sentimento intenso, muito grande, muito forte, de ódio, de crueldade, mas um sentimento muito forte, que dá uma motivação de fazer loucuras como essas, como isso que aconteceu nesse sábado fatídico de Shmini Atzeret Simchat Torah. Por outro lado, nós temos a nossa motivação. A nossa motivação é baseada em sentimentos de amor. Amor à vida, amor a Israel, amor ao judaísmo, amor à Torá e Mitzvot. E o nosso sentimento de amor é mais forte, muito mais forte do que todo sentimento de ódio e de crueldade.
Por isso, nós vamos sair vencedores dessa batalha também. E Am Israel vai sair fortalecido. Nós vamos ver na prática como vai acontecer. Hashem oz le'amo iten, Hashem yevarech et amo v'shalom, Am Israel chai. Nós vamos para a reza de